Good morning, everyone. So, with my apologies to those who don't speak English, but this session will be in Portuguese because it's a topic that it's quite close to us, and actually, we want to make sure that nothing will be lost in the translation. So, changing to Portuguese. Ok, that's perfect. Thank you, Linda. Então, o meu convidado de hoje é uma figura de destaque no associativismo, na gestão territorial. Iniciou o percurso dele autárquico em 2009 e desde então tem estado ligado ao Regiador Parque, primeiro na empresa municipal Merval e depois como diretor-geral da associação que gera o parque. Criou a marca Dor TGV para projetar o território além fronteiras e atualmente lidera o Regiador Parque e é também presidente da Associação Portuguesa de Parques Tecnológicos. Portanto, chamo ao palco o meu convidado, Nuno Augusto, e peço o vosso aplauso para ele. Sendo-me aqui para ti. Sim. Então, Nuno, obrigada por teres aceito o convite, teres vindo tão longe, Vila Real, até aqui ao Algarve, por causa de uma ponta à outra. Antes de começarmos, eu acho que se calhar vale a pena clarificar o que são parques tecnológicos e como é que eles diferem de incubadoras ou aceleradoras, porque se calhar acredito que muitos saibam, mas pode haver alguém na sala que não esteja tão certo e familiarizado com o termo. Portanto, os parques tecnológicos são infraestruturas, sim, que integram empresas, que integram startups, mas também integram centros de investigação, integram universidades, integram entidades públicas, portanto, acolhem aqui muito mais esta ideia de ecossistema de uma forma muito mais abrangente e lata. Portanto, ao contrário das incubadoras e aceleradoras, que, por norma, nem todas, acabam por se focar mais exatamente neste apoio ao crescimento e à criação de startups e empresas. Ou seja, quando falamos nos parques tecnológicos, pensamos sempre num conceito mais abrangente. Nuno, a Tec Parques atualmente tem 27 associados a nível nacional. Começava por pedir que nos explicasses, na tua perspectiva, qual é que é o papel estratégico dos parques tecnológicos no desenvolvimento dos territórios, porque é que são tão importantes e, acima de tudo, porque é que são tão impulsionadores dos territórios, ou seja, que mais-valias concretas é que sentes que trazem? Pronto, muito bom dia a todos e Jéssica, muito obrigado pelo convite. Tenho um enorme gosto de fazer 600 km, mais 600 de volta para poder estar aqui neste evento que vos parabenizo porque estou também a gostar muito e acima de tudo estou a aprender. Em primeiro lugar, os parques de ciência e tecnologia são distintos de todas as outras realidades ligadas à inovação, ao empreendedorismo, à transferência de conhecimento. É um modelo baseado no sistema Triple Hélice, onde associamos o conhecimento normalmente emanado dos centros de investigação, mas principalmente e de uma forma original das universidades. São elas que ainda têm, na sua maior parte, o conhecimento e fazem a grande parte da investigação. Associado ao governo, normalmente estes parques tecnológicos têm um forte investimento por parte do governo nas suas diversas dimensões, tanto um governo municipal, um governo estadual, os próprios fundos comunitários. Nós, na nossa rede de 27 parques, como tu disseste, mais 2 incubadoras tecnológicas, temos diversos modelos de intervenção do território. Temos, por exemplo, o exemplo aqui do Algarve, em que o parque tecnológico é a universidade. Temos o nosso exemplo, quando faço o nosso, o Regiador Parque, que é um parque de ciência e tecnologia em Trás-os-Montes, no coração do Douro, em que tem uma parceria conjunta e um financiamento conjunto, por um lado, de fundos comunitários, foram eles que possibilitaram o investimento inicial na ordem dos 22 milhões de euros, que puderam alavancar essa estrutura, associado a um investimento também e a um esforço relativo dos municípios. Nós estamos no município de Vila Real e também no município de Bragança. Também eles próprios fizeram um esforço significativo do seu orçamento e também as universidades, neste caso a Universidade de Trás-os-Montes e o Politécnico. Portanto, os parques de ciência e tecnologia conjugam os interesses das empresas. O setor empresarial é muito importante nesse parque de ciência e tecnologia, faz todo sentido que lá esteja e é para ele que efetivamente nós trabalhamos. Nós trabalhamos para gerar economia, gerar riqueza, captar investimento,
poder atrair mão de obra altamente qualificada e também, além de atrair, e é hoje uma preocupação, principalmente os nossos territórios, são territórios muito desafiantes. Nós atravessamos um inverno demográfico muito grande, estamos constantemente a perder a população, principalmente o território do interior, à exceção das cidades maiores que acabam por ser âncora e tampão um bocadinho esse desenvolvimento, nomeadamente de Vila Real, Viseu, Bragança. Todos os municípios à volta perdem bastante população. Nós temos municípios que perderam 2/3 da população nos últimos 40 anos e, de facto, esses parques de ciência e tecnologia são motores muito importantes para o desenvolvimento em territórios mais desenvolvidos, como todo o litoral, o Algarve, mas efetivamente no interior eles são muito importantes, são motores de desenvolvimento, são motores de fixação de talento e são motores também de alguma atração, tanto de investimento, tanto de empresas tecnológicas, empresas que de outra forma acredito que seriam muito difíceis de chegar a esses territórios. Eu acho que uma coisa que eu vejo, pelo menos enquanto Algarve STP é associada da Tech Parks há cerca de um ano, e algo que eu acho bastante benéfico nesta rede é exatamente a questão de haver, como tu estavas a dizer, tantos parques com modelos diferentes, com especificidades também muito diferentes, exatamente até pelas questões do território ou das próprias áreas em que trabalham, e é muito interessante conseguirmos aprender uns com os outros e vermos como é que como é que há tantas possibilidades quando se fala da mesma coisa, há tantas possibilidades e formas de trabalhar diferentes. Eu ia te perguntar, não sei se tu me consegues dizer, mas eu acredito que sim, até porque já estiveste também envolvido no município. Por exemplo, no Algarve, nós conseguimos perceber bem a diferença. A Algarve STP trabalha mais com o setor público, trabalhamos muito tempo com a universidade, que também são nossos associados, que têm este lado mais da academia. Temos vários municípios na nossa base de associados também, e depois temos esta proximidade com o lado mais corporate, através das associações, como é o caso da ANJA, a Algarve Evolution, mais focada na tecnologia, e outras. E sentimos exatamente que a região tem mudado muito, especialmente a partir do momento em que conseguimos trabalhar, lá está, em tripla hélice e desta forma muito mais coesa. Consegues fazer quase um antes e o depois de Vila Real, antes de começar o Regiador Parque e antes de atingir a dimensão que tem para aquilo que é Vila Real hoje em dia? Sim, consigo. Eu estou na origem, não na origem institucional do parque, mas eu fiz parte da equipa que em 2013 alterou o paradigma autárquico do município. Nós até lá tínhamos tido uma gestão de um partido durante 38 anos. Eu fiz parte da equipa que alterou a liderança do município nesse partido. Foi numa fase em que o parque estava em construção, portanto já existiam já existia a associação que gera o parque, os edifícios já estavam em construção, mas era de facto, foi na fase que era preciso pôr e arrancar com o desenvolvimento do ecossistema. Pá, as realidades são completamente diferentes. Eu digo sempre que tenho imensa pena que Vila Real não pudesse, Vila Real e, por exemplo, Bragança, não pudesse ter tido a oportunidade como outros territórios. Por exemplo, Oeiras tem um parque tecnológico com mais de 30 anos e tenho muita pena que Vila Real não pudesse ter tido um parque tecnológico há 20 anos, há 25 ou há 30 anos. A realidade é totalmente diferente. Nós tínhamos uma pequena incubadora. A realidade também da nossa economia também é muito diferente. Isso também é verdade. Eu lembro quando acabei o curso em 99, 2000, comecei a trabalhar na zona industrial de Vila Real e contavam-se pelos dedos das mãos as pessoas formadas que trabalhavam lá, alguns ligados à engenharia. Pá, nenhuma empresa tinha um economista ou um gestor, era o próprio proprietário. A própria internet estava a arrancar. Houve também um conjunto de fatores no próprio desenvolvimento económico dos territórios que alteraram esse paradigma. Mas, de facto, Vila Real não tinha nada, não tinha capacidade para atrair empresas. Nenhuma empresa, por exemplo, tecnológica, eu lembro no caso da Critical Software, Softinsa, da IBM e outro conjunto de empresas que tiveram interesse para ir para Vila Real depois de termos o parque. Algumas empresas tinham necessidade de investigação e desenvolvimento.
Vila Real hoje tem, por exemplo, o Instituto Fraunhofer, que é uma referência na investigação e desenvolvimento, com uma linha dedicada à agricultura de precisão, à boa utilização dos recursos hídricos, principalmente no setor da viticultura. Temos um cluster do vinho e da vinha no território, temos um cluster da floresta no território, e todos esses investimentos, toda essa capacidade de atrair empresas, e com a atração de empresas, que é mais importante do que atrair empresas, é conseguir fixar talento, conseguir atrair talento. Isso só foi possível porque, de facto, havia uma estrutura também. Muitas vezes dizemos que a questão física ou a questão estrutural ou as infraestruturas não são mais importantes, mas são, efetivamente, um facilitador para que se possa atrair esse tipo de investimentos que são muito importantes para um território que também tem uma universidade de excelência, que ontem, não sei se vocês já perceberam, mas ontem foi noticiado que a UTAD irá passar a ter um curso de medicina a partir do próximo ano, que também é uma grande batalha e uma grande vitória para o município, para a universidade, para todos que trabalharam em prol disso, mas é um caminho que se está a fazer. O nosso parque de tecnologia hoje tem mais de 900 pessoas a trabalhar todos os dias, temos 140 empresas que estão lá fixadas. Portanto, é uma dimensão, é uma rede, acima de tudo, das coisas mais importantes que eu acho nos parques de tecnologia e nas próximas incubadoras, a possibilidade de criação de rede, o fomento de relações entre as próprias empresas, que se pegarmos nelas e as separarmos pelo território, pá, não valem só por elas, quando que se juntarmos numa rede valem pelo todo, e o todo é muito mais do que a soma das partes, e estamos muito satisfeitos hoje com a massa crítica que conseguimos juntar em Vila Real e em Bragança, e estamos agora numa fase de investimento muito, muito forte para que possamos duplicar a capacidade de O acolhimento nos próprio próximos 2 crescimento anos. delas, estas sinergias acabam por ser bastante importantes. Estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo, por incrível que pareça, espero que tenham sentido o mesmo desse lado, time flies. Ah, Obviamente tem havido muito este trabalho e os parques acabam por ter um impacto muito grande a nível do seu território, seja a nível regional, mas até que parques têm feito também algum trabalho a nível nacional para posicionar exatamente os parques tecnológicos junto de outras entidades. Podes partilhar connosco aqui um pouquinho, assim, muito rapidamente, deste trabalho que a associação tem estado a implementar, especialmente junto do nosso governo, para potenciar exatamente o Sim, empreendedorismo e a inovação. a nossa direção da Tec Parques é uma direção muito recente. O Hugo Barros é um dos nossos vice-presidentes, também o Pedro, que esteve aqui, também é vice-presidente da direção. Somos uma direção composta por 5 elementos, portanto, desde o Algarve, Trás-os-Montes, o interior do país, como disse o Pedro, o centro do país, também a Madeira está representada e a Biocante nessa direção. E de facto queremos dar um novo impulso aos parques tecnológicos e ao que são os parques tecnológicos. Pelo menos sabemos que nós representamos a totalidade do território, temos os Açores, temos a Madeira, temos Portugal de norte a sul, de leste a oeste. Temos feito um trabalho também de levantamento de toda a estrutura, de mapeamento da estrutura, das responsabilidades que essa estrutura representa na nossa própria economia. Estamos convencidos que temos mais de 5 mil empresas associadas aos parques. Estamos a fazer agora um trabalho de projetar os parques, dando relevância à sua importância que tem no contexto económico e desenvolvimento dos próprios territórios. Vamos ter amanhã uma reunião com o Governo, estamos também na discussão da nova alteração de todo o paradigma da ciência e tecnologia no nosso país, com estas alterações que têm sido feitas, com a fusão do Centro de Inovação com a FCT, também estamos dentro dessa discussão, e achamos nós, honestamente, que é cada vez mais importante dar relevância aos parques de ciência e tecnologia. Eu dizia ainda muito há pouco tempo numa conferência em Salamanca que de facto a nossa parte de investigação e desenvolvimento é muito forte no nosso país. Os dados demonstram isso. Nós, na parte de investigação, as universidades estão a trabalhar muito bem. Os sistemas de inovação e desenvolvimento também são bastante competitivos a nível internacional. Temos um conjunto muito forte
de laboratórios colaborativos, onde já fazem também algum trabalho de transferência de conhecimento, mas efetivamente onde o conhecimento é mais valorizado no seio das próprias empresas é nos parques de ciência e tecnologia. Eu dizia então de brincadeira em Salamanca que nós devíamos parar de investigar durante 10 anos e nestes próximos 10 anos devíamos preocupar-nos em transferir o conhecimento que foi gerado para a economia. Todos nós sabemos que se fizermos e continuarmos a fazer igual, os resultados não deixarão de ser diferentes. Portanto, é importante cada vez mais que o conhecimento possa ser transferido para a economia, por forma a que possamos criar produtos diferentes, serviços diferentes e fazer de forma diferente, valorizando dessa forma e podendo crescer a nossa economia e com esse crescimento redistribuindo melhor também os rendimentos. Uma das situações é aumentar os salários, porque a nossa economia tem que deixar de estar suportada em salários baixos. Fora isso, em relação às redes, estamos também a trabalhar nas redes internacionais. Em primeiro lugar, queremos fomentar bem a nossa, aumentar maior, transformar mais forte a relação que temos entre os nossos parques. Estamos na rede ibérica, juntamente com o nosso homólogo espanhol. Fazemos parte também da rede europeia, da rede mundial da IASP. E estamos também agora, iniciamos também há pouco tempo, juntamente com o Hugo e Sines, Hugo representando o Algarve, e Sines, a criação de uma rede de línguas latinas, portanto, entre Portugal e Espanha, e associando a esse território toda a América Latina, com o objetivo, em primeiro lugar, de fomentar o desenvolvimento da rede entre parques, mas o objetivo final é, acima de tudo, criar economia, criar negócio entre os nossos, entre aspas, clientes, que são as empresas que estão nos parques, e efetivamente é para elas que trabalhamos, e se elas estiverem bem, os parques também estarão muito bem. Obrigada, Nuno. Sinto que havia aqui muito mais pano para mangas, mas estamos mesmo em cima do nosso tempo, na realidade já esgotou. Aquilo que eu queria trazer exatamente para esta conversa era deixar claro esta noção de que os parques tecnológicos são muito mais do que espaços físicos, são exatamente motores de inovação. Sabemos, obviamente, que ainda há um grande caminho a trilhar aqui no Algarve, mas eu sinto que as pontes estão feitas, é continuarmos a trabalhar. Da parte da Algarve STP, para nós é um grande orgulho poder fazer parte desta rede, obviamente junto com a Universidade do Algarve, que já estava na rede antes, e sermos, aqui está, este ponto de união entre o setor público, o setor privado e também o setor académico. Obrigada também a todos aqueles que nos acompanham e que nos ajudam a fazer com que todo este trabalho aconteça, e a verdade é que espero que esta nossa pequena conversa seja aqui um ponto de inspiração e motivação para continuarmos a transformar o Algarve num destino mais inteligente, mais sustentável, mais inovador e, ao fim e ao cabo, um verdadeiro destino de futuro na área da tecnologia, empreendedorismo e inovação. Obrigada a todos. Muito obrigado.